A turma de Análise Matemática 1, sejam todos bem-vindos a mais uma exposição do curso. Nesse vídeo nós vamos falar sobre conjuntos compactos. Bem, um conjunto ele é compacto, a ideia de compacto para a gente que está tenso, né, fechado. É um conjunto que é fechado e é limitado. Então, isso significa dizer, por ele ser fechado, que todo ponto do conjunto é limite de uma sequência de elementos do conjunto, e por ser limitado, o conjunto está entre dois números reais, né? Os elementos do conjunto estão limitados à esquerda e à direita por números reais. Exemplos de números de conjuntos compactos, nós podemos citar, por exemplo, os conjuntos que são finitos. Se pegar um conjunto que tem apenas um elemento. A gente já viu que conjuntos com elementos é fechado. Na realidade, conjunto com a quantidade finita de elementos ainda é um conjunto fechado. Então, A1, A2, até aqui A índice N é um conjunto fechado. E claro que são conjuntos limitados. Então, esses aqui são exemplos de conjuntos compactos. Outro exemplo, bem natural, é o intervalo fechado de extremidades em A e B. Isso aqui a gente já viu que é um conjunto fechado e é claro que é limitado, né? Todo elemento do conjunto é menor ou igual que B e maior ou igual que A. Então, esses aqui são exemplos de conjuntos que são conjuntos compactos. Um outro exemplo de conjunto compacto é o conjunto da forma, vou colocar aqui, 1 sobre N, onde N pertence aos naturais. Esse conjunto dessa forma aqui, ele não é um conjunto limitado, né? Todos os números aqui dentro estão variando de 1, são menores que 1 e maiores que 0, mas ele não é fechado, né? Porque um dos seus pontos de aderência é o 0, que não precisa desse conjunto. Então, se eu unir isso aqui com o seu único ponto de aderência, como a gente mostrou antes, que é o 0, aí esse conjunto aqui passa a ser um conjunto fechado. E é claro que é limitado. Então, isso aqui é um exemplo de um conjunto compacto. E aqui também dá uma ideia de você construir conjuntos compactos, né? Dado o conjunto, você procura ver o fecho desse conjunto. Se o resultado do fecho for um conjunto limitado, você vai ter conjuntos compactos. Conjuntos que não são compactos. Esses aqui, esses exemplos aqui que a gente colocou, são conjuntos que são compactos. Exemplo de conjuntos que são compactos, basta a gente procurar conjuntos que não são limitados ou que não são abertos. Então, não são compactos. O conjunto dos números inteiros, por exemplo, porque não é limitado. O conjunto dos reais também não é limitado. Então, não são compactos. Qualquer conjunto infinito. Então, por exemplo, os inteiros, os reais, racionais, não são compactos. O intervalo aberto AB também não é um conjunto compacto. Por quê? Porque é um conjunto aberto, não é um conjunto fechado. Outro exemplo de conjunto que não é compacto. Se eu pegar o intervalo que ele é aberto em A e fechado em B, não é compacto. Por quê? Porque não é um conjunto fechado. Então, todos os conjuntos que são abertos e não são limitados, todos os conjuntos que são abertos e não são limitados não podem ser conjunto fechado. Tenha cuidado, tá? Porque pode ter um caso desse aí. Pode cair nos exercícios para você pensar. Então, em geral, conjuntos compactos são conjuntos fechados e limitados. Ou seja, toda sequência de elementos, todo ponto do conjunto é limite de uma sequência de pontos dentro do próprio conjunto. E esse conjunto tem que ser limitado. Há um teorema no livro que nos fornece uma equivalência a essa definição que pode ser mais útil de utilizar em algumas situações, que é o teorema 8, que é bem interessante, que ele diz que um conjunto ele é compacto se e somente se qualquer que seja a sequência dentro do conjunto, tem que essa sequência possuir uma subsequência convergente para um próprio ponto do conjunto. Ou seja, um conjunto X é compacto se e somente se toda sequência de pontos em X possui uma subsequência que converge para um ponto de X ainda. Então, esse é um teorema do tipo se e somente se. Nós vamos primeiro demonstrar a ida. Nesse caso aqui, a hipótese é que X, contínuos reais, é um conjunto compacto. Então, X é compacto.
E nós queremos então demonstrar que toda sequência de elementos de x possui uma subsequência que converge para um elemento de x. Vou colocar aqui no seu teorema. Então, a gente vai mostrar que se eu tenho uma sequência xn de elementos de x, nós devemos demonstrar que essa sequência possui uma subsequência convergente. Então, isso aqui tem que implicar que existe. Eu vou escrever assim, tá? Uma sequência xnk, escrevendo dessa maneira para dizer que essa aqui é uma subsequência de xn, tá ok. Essa sequência xnk, ela converge para um elemento A, e esse elemento A tem que pertencer ao conjunto X. É isso que a gente tem que demonstrar, que um conjunto é compacto, significa dizer que para qualquer que seja a sequência xn formada por elementos do conjunto X, essa sequência tem que possuir uma subsequência, e vai escrever existe uma sequência xn dentro dessa outra sequência, ou seja, é uma subsequência dessa, tal que essa subsequência converge para um elemento A pertencente a X. E para isso, nós vamos utilizar o teorema de Bolzano-Weierstrass. Como X é compacto, qualquer que seja a sequência xn contida em X, essa sequência xn ela é limitada, porque X é um conjunto limitado. Deixa aqui dar um pause, porque mudou a iluminação. Passou uma sombra e deixou tudo azul. Então, como o X é compacto, ou seja, ele é limitado, essa sequência xn está dentro de X, então isso quer dizer que a própria sequência xn é limitada. E conforme a gente viu, pelo teorema de Bolzano-Weierstrass, toda sequência limitada de números reais admite uma subsequência convergente. Então, existe uma subsequência xnk da sequência xn que converge. Porque é isso que diz o teorema de Bolzano-Weierstrass. Vamos supor que essa sequência xnk converge para um elemento A. A gente teria que mostrar que esse ponto A tem que pertencer ao conjunto X. Mas essa sequência xnk também é uma sequência de elementos que está dentro do conjunto X. Como o conjunto ele é compacto, a hipótese que a gente tem que o conjunto é compacto, toda sequência tem que convergir para elementos dentro do próprio conjunto. Então, xnk é uma sequência de elementos dentro do conjunto X que converge para o ponto A. Como o conjunto X é fechado, então esse ponto A tem que pertencer ao conjunto X. Como X é fechado e A pertence. A é um ponto de aderência do conjunto X, porque é o limite de sequência, é um limite de uma sequência de pontos dentro do conjunto X. Mas X, o fecho de X é igual a X porque é fechado, ou seja, A pertence a X, que é o que a gente quer demonstrar. Ou seja, a gente demonstrou o quê? Que, supondo que o conjunto X é compacto, nós pegamos uma sequência xn qualquer, por ele ser compacto, ele é limitado, então essa sequência que está dentro, né, sequência xn está dentro do conjunto X, ela é limitada. Então, pelo teorema de Bolzano-Weierstrass, ela possui uma subsequência que converge. Então, a gente chamou de A o limite dessa subsequência que converge, que é convergente dessa sequência xn. Então, essa subsequência, também é uma sequência de elementos de X. Né? Então, como X é fechado, vou até colocar aqui, ó, xnk, para realçar, né, para enfatizar, também é uma sequência de elementos de X. E como X é um conjunto fechado, né, porque é compacto, então essa sequência tem que convergir para um elemento do próprio conjunto X. Pronto, isso demonstra a ida do teorema. Para demonstrar a volta, como disse um famoso político da Paraíba, na volta ninguém se perde, e eu acho que ele se perdeu na volta. Na volta a gente vai ter que trocar aqui a hipótese pela tese da ida.
Acho que foi Ricardo Coutinho que dizia isso. Como é que é? A gente quer, agora, nossa hipótese é que a gente tem um conjunto bem interessante. Nesse conjunto, é toda sequência possui uma subsequência que converge para o elemento do conjunto X, ou seja, para qualquer que seja a sequência xn dentro do conjunto X, existe uma subsequência xnk, né, dessa outra, né, se é subsequência dessa também dentro do conjunto X, tal que essa sequência xnk converge para um elemento A e esse elemento A tem que pertencer ao conjunto X. Isso tudo é nossa hipótese. E o que a gente quer demonstrar é que nessas condições o conjunto X ele é compacto. Ou seja, que ele é fechado e limitado. Vamos mostrar inicialmente que X é fechado? Vamos mostrar primeiro X é fechado. Bem, para mostrar que um conjunto é fechado, a gente tem que mostrar que todo elemento desse conjunto está no fecho. Ou que todo elemento do fecho desse conjunto está nele. Ou seja, que todo ponto é um limite de uma sequência de elementos do conjunto. Hoje está nublado demais, as luzes estão mudando. Bem, então, para isso, como eu quero mostrar que X é fechado, vou pegar um elemento A pertencente ao fecho de X. E a gente quer mostrar que A pertence a X. Isso significa dizer que A é o limite de uma sequência xn, onde essa sequência xn está totalmente contida dentro do conjunto X. Mas, por hipótese, essa sequência xn dentro do conjunto X, existe dentro dela uma subsequência que converge para um elemento de X. Porque a hipótese é essa, né? Qualquer que seja a sequência xn dentro do conjunto X, essa sequência possui uma subsequência que converge para o elemento A que está dentro do conjunto. Então a gente pegou aqui um elemento A que está no fecho e a gente quer demonstrar que esse A pertence ao conjunto X. Então ele é o limite de uma sequência xn. Então, como é para todas as sequências, em particular para essa sequência aqui também, vai possuir, né, por hipótese. Então existe uma sequência, uma subsequência dessa sequência xn, que chamamos de xnk, tal que essa sequência xnk ela converge para um elemento B que pertence ao conjunto X por hipótese. Bem, mas a gente sabe que quando uma sequência é convergente, que é o caso dessa sequência aqui, xn, toda subsequência tem que convergir para o mesmo valor. Então a sequência xnk, por ser uma subsequência dessa, também tem que convergir para o mesmo valor, que é A. Logo, eu vou escrever xnk converge para o mesmo valor que A. Ou seja, isso tudo foi para dizer que, na realidade, esse número A é igual a B. Só que o B tem a propriedade de pertencer ao conjunto X. Ou seja, portanto, A pertence ao conjunto X e X é um conjunto fechado. Bem, agora só resta mostrar que o conjunto X é limitado. E para fazer isso, se X não fosse limitado, se X não é limitado, a gente pode conseguir uma sequência que não possui nenhuma subsequência convergente. Por quê? Se X não é limitado, o que acontece é o seguinte. X não é um conjunto limitado. Então, dado qualquer número natural n, esse número natural n pode ser um limite superior para os elementos de x? Não, porque ele não é limitado, então vai existir para esse n um elemento aqui que eu vou chamar de x que depende desse n. Bem, pega um outro número maior ainda, um mais para cá, um número natural, um m. Esse m pode ser cota superior
para o conjunto X, se ele não é limitado? Não, porque o conjunto não é limitado, então vai existir aqui um outro elemento do conjunto que vai ser maior do que esse M. Vou chamar esse aqui de xn, que depende desse n, e esse aqui de xm. Ou seja, se x não é limitado, para qualquer que seja o n pertencente aos naturais, a gente consegue um elemento xn pertencente a x, tal que... Aqui tem um problema, eu coloquei como se fosse não limitado superiormente, mas também pode ser não limitado inferiormente. Então é melhor colocar aqui em módulo, né? Para garantir que não é limitado nem superiormente nem inferiormente. Tal que n é sempre menor do que o módulo de xn. E assim, essa sequência, a sequência xn, ela não possui nenhuma subsequência convergente, né? Ela é ilimitada superiormente e inferiormente. Na verdade, poderia ser apenas só limitada superiormente, né? Se fosse pegar só os positivos. A sequência. Vou colocar logo aqui em módulo, do jeito que a gente pegou aqui. Não é limitada e, nesse caso, não possui nenhuma subsequência convergente, porque toda subsequência dela também vai ter a própria... Digamos que eu pegar aqui um xnk, ele é maior do que o nk. Então, qualquer que seja a subsequência também vai ser ilimitada. Nenhuma subsequência convergente. Não é porque ela não é limitada não, tá? É porque vale a propriedade, vou ter que colocar aqui, pois n é sempre menor do que o módulo de xn. Então, se eu botasse aqui um nk para pensar em subsequência, aqui também. Então, se o conjunto x não for limitado, se o conjunto x não é limitado, a gente, para uma certa sequência, nós não conseguimos encontrar uma subsequência que convija. Então, isso contradiz a nossa hipótese, né? Que a hipótese agora é que para qualquer sequência dentro do conjunto, sempre existe uma subsequência que converge para o elemento do conjunto. Aí, nesse caso aqui, a gente exibiu uma subsequência, exibiu uma sequência que não possui nenhuma subsequência que converge. Então, claro que não vai convergir para o elemento do conjunto. Então, isso nos mostra, a gente chegou aqui a uma contradição. E a contradição surgiu do fato da gente supor que o conjunto X não é limitado. Então, conclusão, portanto, o conjunto X ele é necessariamente limitado. E com isso a gente demonstra o teorema.